Então, todos os ganhos que você tem de maneira isolada, isso precisa ser transferido para uma perspectiva funcional. Se você não faz isso, você está perdendo os ganhos daquele isolamento. Depois que eu isolo, ou muitas vezes na mesma sessão que eu isolo, eu já tento jogar aquele entendimento ou aquele ganho para um movimento funcional. Então, não adianta você colocar a pessoa para fazer mini band e ganhar ativação de glúteo médio ou dos rotadores externos e não jogar aquilo no meio funcional, como um bom dia ou um deadlift, exercícios que usem o quadril, ou os afundos, os lunges, exercícios que usem mais dominância de joelho. Então, todos os ganhos que você tem de maneira isolada, isso precisa ser transferido para uma perspectiva funcional. Se você não faz isso, você está perdendo os ganhos daquele isolamento. Tá? Não adianta você simplesmente só isolar se você não tem transferência para o mundo real, não tem transferência para o funcional. Não adianta você só colocar ele para fazer uma cadeira extensora, uma cadeira abdutora, uma própria cadeira. Mais uma vez, não adianta você colocar o seu aluno para fazer uma cadeira extensora, adutora, abdutora, se você não transfere aquela carga para um ganho funcional. Ele não vai aprender a caminhar ou a marchar melhor, ou fazer um movimento funcional melhor, porque ele ganhou força do quadríceps. Ele precisa transferir aquilo de alguma maneira. Então, é essencial que todo movimento de isolamento venha antes de um movimento funcional. Né? Então, o movimento funcional sempre precisa vir depois de um isolamento. Se eu isolei, eu preciso colocar aquilo numa perspectiva funcional. E aí, isso é que você tem que ter em mente. Se você quer ter resultados mais rápidos, você tem que evitar exercícios isolados que não joguem você para uma perspectiva funcional. Então, por exemplo, vou listar aqui alguns exercícios que não têm perspectiva funcional, né? que não vão te ajudar a ter ganhos ou a ter resultados. Glúteo médio. Se eu ativo o glúteo médio sem jogar aquela ativação para uma perspectiva funcional, se eu não... Perdão. Se eu realizo a abdução, né, com a mini band, ativei glúteo médio, e agora eu não ensino aquele glúteo médio a ser ativado numa perspectiva funcional, no exercício de afundo ou nos exercícios de transferência para aquele aluno, eu não fiz nada. Né? Aquele pseudo-isolamento que você ganhou, ele morreu ali. Morreu para aquele movimento de abdução. Mas, em nenhum momento do dia, os nossos alunos estão fazendo a abdução do quadril. Né? Na verdade, os rotadores externos estão trabalhando muito mais excentricamente do que concentricamente para serem ativados. Então, sempre que você isola uma estrutura ou prescreve um exercício isolado, você precisa jogar ele para uma perspectiva funcional. O próprio manguito rotador. Né? Vou fazer manguito rotador, estou fortalecendo a rotação interna. Se você não pega aquela rotação interna e bota numa perspectiva funcional, em um lançamento, em movimentos de empurrar, aquele ganho de força, aquela ativação que você teve, ela não vai ser levada à frente. Ela precisa estar dentro da movimentação do seu aluno. Tá? Um terceiro exercício que a gente pode, que é muito utilizado e que as pessoas não jogam numa perspectiva funcional, é a própria ponte, né? Eu faço exercício de ponte, ativo o meu glúteo só concentricamente, dou uma resposta para ele, né? Eu faço o meu aluno perceber a ativação e colocar aquele glúteo no jogo, mas eu não transfiro aquilo para uma caminhada, para uma corrida, ou para um chute, ou para movimentos do dia a dia do meu aluno, né? Aquele glúteo que estava hiperativo, eu dei uma hiperatividade para ele, eu fiz ele se ativar, mas eu não transferi aquilo para o mundo real. Eu não transferi aquilo para um lançamento, para pegar algo, para tirar algo do chão. Então, sempre que isolar, coloque um movimento funcional. Transfira aquele ganho, aquela força que você construiu para um movimento funcional. Então, aqui a gente já listou a própria
a mini band, a abdução com mini band. A gente já listou aqui os exercícios de a ponte. A gente listou aqui as rotações, os manguitos rotadores, e falando não só de rotação interna, mas também de rotação externa. E, por exemplo, se a gente isola movimentos de flexão do tronco, né? Se a gente faz muitos movimentos de abdominal. E aí, temos que entender que, por exemplo, os movimentos de abdominais ao longo do dia, eles não são concêntricos, né? A gente não fica fazendo flexão do tronco por causa de uma ativação abdominal. Nosso abdômen, nosso reto abdominal, os nossos oblíquos, eles estão a todo momento trabalhando excentricamente para descarregar ou para fazer uma anti-extensão do tronco. Então, toda vez que a gente vai fazer um movimento de lançamento, que a gente vai pegar algo, que a gente levanta nosso tronco, eles têm que trabalhar excentricamente para impedir ou para controlar um determinado movimento. E toda vez que ele faz isso, ele trabalha, tem que ter um controle excêntrico. E, na verdade, concentricamente, ele é muito mal ativado no dia a dia. Então, mais uma vez, teve ganho de um exercício isolado, joga isso para uma perspectiva funcional. Joga isso para o dia a dia dele, para a realidade dele. E a mesma coisa é ganhar, por exemplo, força de panturrilha, né? A gente isola a panturrilha, não pensando só em hipertrofia, mas pensando na função e funcionamento daquelas articulações, e a gente joga aquela panturrilha para ser fortalecida e não transfere ela para o dia a dia, não transfere ela para o mundo real. Então, isso é necessário. Sempre que você pensar em um exercício de isolamento, né, jogue ele para uma atividade funcional.